Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast da Última Linha. Podcast da Última Linha é um podcast onde a gente fala puramente de empreendedorismo. Estou aqui com o Vladimir. Bem-vindo, Vladimir, mais uma vez. Obrigado, Edu. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui com você. Mais um podcast. Hoje temos uma convidada aqui que vai agregar bastante aí para vocês que estão nos ouvindo. Vai ser muito legal. É, Sem mais delongas, né? É, Vamos essa- apresentá-la, né? Estamos aproveitando esse mês de setembro, né? Falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, então nada melhor do que trazer uma psicóloga aqui. Vanessa, seja Verdade. bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a você, Edu. Obrigada, Vlad, né, por esse convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, né? Tá contribuindo um pouquinho aí, né, com o trabalho que vocês desenvolvem aí para o empreendedorismo, para os empreendedores no geral, o quanto que a gente precisa falar sobre coisas que venham contribuir para quem empreende, para as pessoas no geral, mas aqui o foco é o empreendedor e o quanto que a gente pode olhar para isso, né? As vivências, contribuir para uma saúde aí dentro do empreendedorismo, né? Empreender com saúde, empreender, né, Com com uma certeza. saúde emocional, psicológica. Então, agradeço aí o convite de vocês, né? Me sinto honrada aí. O Com pessoal já percebeu então lá em casa que a gente vai falar hoje de saúde e de empreendedorismo, né? Então, já para a gente iniciar esse bate-papo aqui, Vanessa, o que te levou a estudar psicologia? Por que você foi para essa área? A gente sempre faz uma pergunta, dependendo da área da pessoa, se você teve influência dos pais, se foi por alguém, por que você decidiu ir para essa área da psicologia? Eu sempre gostei de ajudar as pessoas e sempre fui uma pessoa muito observadora, né? Me considero aí observadora. Então, nasceu disso. Então, eu observando, primeiramente, as pessoas que eu admirava e que eu nem conhecia, mas a vida, né? A existência foi me trazendo. Então, pessoas que já estavam na área, que já eram psicólogas e nas minhas vivências eu pude ter o prazer de encontrar e falei, poxa, é isso aí que eu quero para minha vida, né? Então, e também, ao mesmo tempo que eu passei a me observar e olhar para dentro, né? O quanto isso é importante a gente olhar para o nosso interno e se conhecer. Então, eu olhei, admirei alguém um dia, ou muitas pessoas, e olhei para mim também. Eu admirei os potenciais dessas pessoas e olhei para mim, né? E fui conhecer quais são os meus potenciais. Ah, isso aqui é um potencial. E aí eu conheci a psicologia e estou nessa caminhada aí, né? Há alguns anos aí, de uma beleza muito grande, aí sou suspeita em falar da psicologia, né? Que eu acho que tem muito a contribuir, né? E o empreendedorismo também, porque a gente acaba olhando e admirando as pessoas também dentro né, do empreendedorismo. E isso faz parte da nossa construção no empreender, admirar o outro e ver os potenciais do outro, se conectar com pessoas, e construir as coisas que a gente deseja, né, na caminhada do empreender, né? E você vê, né? A pessoa quando empreende, né? Nós somos empreendedores, você, né? Um exemplo aqui de empreendedorismo na parte de psicologia. É, a gente sempre se depara com grandes desafios, né? Eu falo que a vida do empreendedor ela é desafiadora, né? E assim, ao longo desses anos, né? Depois fala para nós aqui Uhum. quanto tempo que você está nessa caminhada, né? De empreender, né? E saiu do CLT, que você era CLT e agora você Uhum. está como empreendedora, né? Quanto Isso. tempo? Conta um Uhum. pouquinho dessa trajetória para nós aqui, como que foi, né? Essa Sim. trajetória aqui, isso é legal. É, empreender mesmo, né, sozinha ali, eu dar o passo de vou trabalhar só para mim, tem aí quase 5 anos, mas eu digo que nasceu há muito tempo, né? Há muitos anos atrás, muito antes desses 5 anos, eu tinha vontade de vou trabalhar para mim. E eu esperava que isso fosse, né, demorar muito, né? O quanto às vezes a gente olha e se limita, muitas Com vezes, naquilo certeza. que a gente acredita. Então, às vezes, eu olhava e falava assim: poxa, eu tenho desejo, sonho de ter meu consultório, de trabalhar para mim, de empreender na psicologia. Eu olhava e falava assim: poxa, de repente, quando eu tiver 45 anos, né, eu vou
alcançar esse sonho, esse objetivo. E eu alcancei com 29 anos. Então, quanto às vezes a gente Legal, né? coloca coisas pra gente e não é aquilo. E eu diria assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, né, para as pessoas que estão aí assistindo, acredite nos seus sonhos e se conecte com pessoas que às vezes enxergam o potencial em você que você não vê, para que Legal. você possa chegar e olhar para descobrir o seu potencial, né? Então, o quanto aquilo que a gente está se alimentando de coisas positivas, de coisas boas, ou de coisas, né, que não são boas. Aquilo que o Vlad comentou, né? A questão da lei da semeadura. Então, se a gente se alimenta de coisas, né, que não são positivas, a gente vai travar. E se a gente se alimenta de coisas que são positivas, a gente tende, né, a frutificar, a florescer. Com certeza. Isso que ela trouxe é muito interessante, porque eu e o Vlad, a gente dá as mentorias em gestão, e o que a gente pega muito é as pessoas que às vezes não estão crescendo porque elas colocaram limite. Elas não acreditam que pode chegar além daquilo. E aquilo que a gente coloca ali como barreira é onde a gente vai chegar. Vai ser difícil a gente ultrapassar algo que nem a gente acredita, né? É igual as crenças que a gente às vezes traz em relação a dinheiro, né? Eu tinha algumas Verdade. crenças limitantes em relação a dinheiro, porque a gente escuta, né? Minha mãe falava muito assim, dinheiro é sujo, então a gente vai trazendo essas coisas. Dinheiro não dá em árvore, né? E assim é com o empreendedorismo também, né? Você falou, ainda bem que você conseguiu quebrar essa barreira, Vanessa. Tipo assim, com 45 anos eu vou montar meu consultório. Se tivesse fixado isso na mente, você só ia abrir ali o seu consultório com os 45 anos. Você conseguiu quebrar essa barreira. E a gente vê muito empreendedor que coloca algumas barreiras. E acho que você, como psicóloga, não só empreendedores, mas acho que as pessoas criam essas barreiras, né? Sim, né? Isso é da existência do humano, faz parte. Acho que a gente precisa acolher, mas ao mesmo tempo desenvolver. O que está sendo a nossa figura? O que está chamando a atenção para a nossa, né, percepção? O Edu falou aí das crenças, daquilo que se acredita sobre dinheiro, aquilo que vai sendo plantado na gente desde criança. E eu costumo dizer assim, trabalho com crianças e criança é um solo fértil. Aquilo que a gente planta dentro da criança. Mas um dia essa criança vai se tornar adulto e vai ser responsável por ela mesma. Então, ele falou de algumas coisas aí que foram plantadas nele, né? Mas em algum momento você também quebrou, né? Isso e foi ressignificado, dar um outro significado para questões aí, às vezes, de dinheiro, né? Olhar o dinheiro não como sendo sujo, mas como um potencial, porque o dinheiro o que potencializa o dinheiro é o que está por trás, né, da pessoa, é o poder do que a pessoa vai realizar com o dinheiro, né? O intenção, dinheiro é né? só um instrumento. A intenção, isso A mesmo, intenção Vlad. que ela tem. Como aqui nesse canal a gente sempre traz dicas de leitura também, até para poder falar como que eu quebrei essas minhas crenças limitantes. Tem um livro que chama Fazendo Amizade com o Dinheiro. É do Dr. Laí Ribeiro. Leiam esse livro, porque esse livro vai virar a chave da sua cabeça. Legal. Pegando o gancho, né? Complementando, vou deixar uma dica também de um outro livro que é Psicologia, né? Hoje tem tudo a ver Psicologia Financeira. Esse livro é fantástico e ele mostra muito que essas coisas do como eu estou, como que eu estou, isso vai refletir também no meu modo de gastar, de ganhar. Então é muito importante. Agora, Vanessa, uma pergunta para você, né? Hoje você trabalha com a psicologia clínica, né? Explica um pouquinho para nós o que é essa psicologia clínica, né? Porque para nós, para mim, psicologia é psicologia. Agora, exatamente. clínica tem um monte. Então, explica para a gente como que é, como que funciona. Como que funciona? A psicologia clínica, ela vai entrar tanto dentro do atendimento aí individual ou a grupos terapêuticos e a demandas, né, a situações aí que as pessoas estejam vivenciando. Então, eu costumo dizer assim que são dois nichos nesse sentido. A pessoa que está precisando de alguma assistência, está passando por alguma dor, algum sofrimento emocional, psicológico e às vezes até físico, porque nós somos um todo. Se a gente passa por um sofrimento físico, isso vai reverberar no nosso
emocional, no nosso psicológico, e vice-versa. Se a gente está com uma dor, né, emocional, psicológica, vai reverberar no nosso físico. Então, essas pessoas, elas precisam aí de uma ajuda, de um auxílio, e aí entra o atendimento clínico dentro da psicoterapia, dos grupos terapêuticos, que atende aí o mais diverso público em idades, fases de desenvolvimento, então crianças, adultos, adolescentes e idosos também. Legal. Então, mais nesse sentido. E o outro nicho que eu quis dizer é assim, o público que vai buscar, né, isso por uma prevenção, que é também uma das minhas missões, né? Um dos meus sonhos na psicologia é que as pessoas busquem isso por prevenção. Então, eu tinha uma grande mestre aí na graduação que dizia que o futuro da psicologia ia ser mais ou menos no campo dos dentistas, né? Uma profissão também muito bonita. Então, lá atrás, as pessoas, elas iam em busca de atendimento, né? Num consultório dentário, né? Muitos anos atrás não se ouvia falar sobre isso. Então, as pessoas iam, assim, no momento para remediar mesmo, de remediação. Então, assim, eu tô perdendo meu dente, tô com uma dor de dente aqui gigantesca, e aí vai ao dentista. E se a gente for muitos anos lá atrás, as pessoas nem tinham acesso a isso, né? Mesmo com a dor de dente. E hoje as pessoas já vão ao dentista por uma prevenção. Eu vou lá ao meu dentista regularmente, de 6 em 6 meses, eu vou fazer uma limpeza, eu vou olhar também para a minha estética, eu não preciso esperar ter uma dor ou uma cárie ou estar prestes a perder um dente, arrancar um dente, né? Tá com um canal para ir ao dentista. Então, eu acho que isso é uma das minhas missões também e propósitos dentro da profissão, levar informação para as pessoas para quebrar mitos e tabus dentro da psicologia. Legal. E que as pessoas busquem cada vez mais, essas porcentagens cresçam para a questão de prevenir, do autoconhecimento, se conhecer, entender como que está o seu psicológico, o seu emocional, como que você está lidando com as coisas, né, sem esperar aquilo estourar. Não precisa esperar estourar para se conhecer, né? Com certeza. É muito legal esse comparativo que você fez do dentista, até para as pessoas em casa entenderem bem paralelo, assim, né? né? Fazer um paralelo. E até para explicar também para as pessoas em casa, você falou da terapia individual e da terapia em grupo. A terapia individual acho que é bem óbvio, é um pouco parecido com o que a gente faz nas mentorias. A pessoa chega, a gente vê qual que é a dificuldade, se é nas finanças, se é no planejamento, e a gente vai atacar ali em cima daquela dor. Como que funcionaria a terapia em grupo, assim? As pessoas têm a mesma dor, não? É algo mais genérico, até para eu poder entender e para o pessoal de casa também. A terapia em grupo, a gente pode adaptar a demanda das pessoas, algo ali, uma demanda parecida, né? Então, por exemplo, ao público, a mulheres ou a crianças, ou às vezes profissionais da saúde, existem várias vertentes. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano, ele é único. Então, por mais que exista ali, né, esse foco, mais ou menos dentro do que é comum a todos nós. Então, o que é comum a todos nós, né, Vlad e Edu? Por exemplo, eu sou de carne e osso, eu tenho pele, né? Um dia eu nasci, um dia todo mundo nasceu, vocês também, né? Vocês Sim. também são de carne e osso. Isso é o que é comum a todos nós, né? Todo mundo tem uma estrutura óssea. Isso é comum a todos Verdade. nós. Mas nós somos únicos também. Então, não existe nenhuma outra pessoa deste mundo inteiro igual ao Vlad, igual ao Edu, né? Igual a Vanessa. Então, a terapia em grupo, ela vai focar nisso, no que é comum a todos nós, mas também no que é único. Então, o quanto o grupal, né, pode ser terapêutico e o quanto a gente também respeita e acolhe as demandas e os limites de cada um. Ninguém é obrigado a nada, a fazer uma vivência, a chegar e compartilhar algo ou a falar algo numa terapia em grupo. Às vezes a pessoa, por diversos motivos, ela vai escolher não compartilhar naquele momento. Num segundo momento ela pode compartilhar, né? Verdade. Então, mas às vezes aquela pessoa, eu Vanessa, escolhi não compartilhar aqui nisso que está sendo trabalhado neste grupo hoje, neste encontro. Mas de repente o Vlad decidiu, ou o Edu decidiu, e aquilo que eles falaram tocou em mim. E eu não preciso Fez falar. diferença.
fez diferença. Isso é o poder, o potencial transformador dos grupos terapêuticos. E essa é uma das minhas missões também, quebrar mitos e tabus dentro disso, né? Porque a terapia, né, em grupo, grupal, tem um potencial riquíssimo de diversas técnicas e diversos instrumentos que pode acessar, assim, de uma maneira transformadora aí, e no desenvolvimento, na evolução, né, do ser humano. E isso daí, só complementando o que você falou, faz todo sentido, viu, Eduardo? Porque eu trabalhei mais de 20 anos com o público e, assim, em vários momentos, muitos momentos, o que que acontece? Eu não sei, às vezes existem pessoas que é mais aflorado esse lado psicológico, né? Então eu acho que eu tenho um pouquinho disso daí, acho que talvez eu até poderia ser um psicólogo. Mas com muitas pessoas que eu me relacionei assim, né, no trabalho, às vezes eu atendia uma pessoa hoje, depois de um mês ela voltava e ela falava assim: Nossa, sabe aquilo que você me falou? Aí eu falo: Nossa, eu não lembro o que eu falei, né? Mas tá. Fez toda a diferença na minha. Você mudou, aquelas palavras mudou a minha vida. Eu falo, cara, eu nem sei o que que eu falei, mas assim, é aquilo, né? Se a gente tá hoje conectado, se a gente tiver assim, é, esse lado nosso aflorado, eu acho que você consegue ser um agente transformador na vida das pessoas. Eu acho que isso faz a diferença. É isso. Hoje a nossa humanidade está faltando um pouquinho dessa coisa de de, de- de empatia, de eu ver o outro, eu querer ajudar o outro, sabe, sem ter nada em troca, né? Porque hoje é tudo assim, eu vou te ajudar, Edu, mas, cara, eu sei que o Edu pode me possibilitar aquilo, então eu tô ajudando, mas pensando naquilo. Então, sabe aquela coisa de você fazer sem nada em troca? Então, é muito gostoso, né, quando isso acontece, né? A psicologia, ela é encantadora, né? Isso é bonito que você trouxe, né, Vlad? Porque, olha só, né? É o poder transformador que está em cada um de nós, né? Isso. Isso é muito rico. Às vezes você nem se lembrou daquilo que você falou e nem imaginou, talvez, o quanto aquilo pode ter ficado para aquela pessoa, né? E muitas vezes transforma. Então a gente nunca sai igual de um encontro, né? Às Sim, vezes a gente se encontra com as pessoas, a gente nunca vai sair igual de como a gente chegou, né? verdade. Aquilo vai trazer algo para nós. Da mesma forma que a pessoa que se encontrou com a gente, ela nunca vai sair igual daquele encontro. Alguma coisa vai ficar. Nós vamos deixar algo e também vamos levar algo, né? Ou bom ou ruim, né? É. O problema é ser ruim, né? Sim, e aí olhar para as duas partes, né? O que que eu vou fazer com esse ruim, né? É, E o que que eu vou fazer com esse bom, é. né? Se tem algo ruim, qual que é o poder de transformar esse algo ruim e dar um outro significado, um outro sentido, extrair algo transformador daquilo que, às vezes, uma experiência que não foi tão legal, tão bacana, ou às vezes até se questionar, será que não foi legal mesmo? Será que não foi bacana mesmo? E É, a gente precisa trabalhar no interno, às vezes, no nosso interno, né? A sim, gente diz que esse próprio podcast é um exemplo disso, porque sim, a cada semana tem uma pessoa sentada aqui, um convidado nosso, e, meu, é muito enriquecedor pra gente. A gente sai daqui totalmente diferente. A cada com semana que eu certeza. venho aqui, eu saio com uma outra bagagem, uma outra história, uma outra vivência, um novo conhecimento. Então isso vai enriquecendo. E acho que o contato humano, acho que é isso, né? É essa troca entre uma pessoa e outra. Esse conteúdo, né, que você tem, né? Eu vi uma pesquisa que a gente tá hoje num mundo doente, né? E principalmente a parte psicológica, muito. No Brasil hoje, é, nessa pesquisa fala que dentro do Brasil, a população que existe dentro do Brasil, nós temos uma cidade, São Paulo, com depressão. É muita gente, pensa, uma cidade de São Paulo é a maior cidade do Brasil. Então, se você somar todas as pessoas que moram no Brasil, nós temos uma cidade de São Paulo que é a maior em depressão. E assim, a psicologia, no que ela pode ajudar, né? Quando você fala da prevenção, é justamente para não chegar a esse ponto? Sim, né? A gente precisa olhar para vários fatores, né? Quando a gente fala da depressão, existem vários fatores. Então, existe questões fisiológicas, questões hereditárias, questões ambientais, questões da sociedade, né? Que você trouxe aí, né, Vlad? Quanto isso também contribui. E quando a gente fala de uma questão aí hereditária, né?
não significa que a pessoa está fadada a isso, né? Então, por exemplo, meu pai teve problema no coração, então eu estou condenada a ter problema no coração. O que que eu vou fazer diante disso que eu já sei da minha hereditariedade? Sim. Para, né, dar uma atenção maior para isso. Eu vou cuidar mais da minha alimentação, eu vou fazer atividade física, eu vou fazer check-ups regulares. Então, se a gente sabe que tem alguém na nossa família, né, na nossa árvore genealógica, que de repente tem chance sim de ter tido uma depressão ou algo, um transtorno de ansiedade, que muitas vezes nem foi diagnosticado, porque lá atrás os nossos antepassados não tinham Não tinha. acesso a isso, né? Então a gente vai cuidar melhor disso. Mas também a gente precisa olhar para a questão aí do ambiente, aonde a gente vive, como está o mundo, como está a sociedade, filtrar o que chega para a gente. Hoje a gente vive numa sociedade que favorece muito esses adoecimentos, né? Então, se a gente olhar para a nossa cidade, aí São Paulo é uma das cidades que mais se produzem, né? Até já ouviram aí essa frase, né, falar sobre São Paulo, a cidade que nunca dorme, né? E o quanto a gente precisa pausar, a gente precisa ter a pausa para o descanso, até para o ato criativo, para dar espaço para o criar, para a nossa saúde, porque eu digo assim que sem saúde a gente não faz nada na vida. E o quanto a gente pode olhar para a parte do empreendedorismo, né? Porque a pessoa que empreende também precisa olhar para isso. Para a sua saúde, para o seu descanso, para o que vai trazer aí para contribuir para a sua saúde mental, emocional, psicológica, para se refazer, se nutrir, né? O descanso, ele é importante, a pausa, ele é importante, né? Porque se a gente traz isso para o empreendedor, para o empreendedorismo, o empreendedor é aquele que é a mola do teu negócio. Né? Seja produzindo, seja, isso acho que vai muito do tipo de negócio que cada um tem, né? O segmento, mas seja produzindo, ou seja, muitas vezes aqui, né, pensando, decidindo, né? Então, o quanto que é importante a saúde, né, integral aí, né? A busca por essa saúde. Então, e o prevenir, né? Porque a gente precisa olhar para os dois lados, aquilo que adoece e o que que a gente faz com isso. Aquilo que contribui para o adoecimento, o que que a gente vai fazer com isso? O que que a gente vai fazer com a rotina acelerada, com as demandas que a gente tem, né? Que são muitas, né? E como que a gente vai fazer para equilibrar isso? O que que a gente vai fazer com coisas que a gente vê que vem da sociedade e aquela coisa assim na caixinha, né? Tem que ser aquilo, tem que ser o mesmo formato, tem que ser do mesmo jeito, né? Se às vezes a gente olha para hoje, por exemplo, as redes sociais, a padronização do que é ter sucesso, a padronização tem que ser daquele jeito. E onde que fica a autenticidade, né, de cada um único, né? Aquilo que é comum a todos nós, né? Todos nós temos aí a conexão, o celular que nos ajuda, as redes sociais como um potencial de a gente levar assim coisas maravilhosas para as pessoas. Todos nós às vezes precisamos produzir, mas como a gente faz isso? Que aí a gente vai para o único, né? A nossa autenticidade, a gente olhar para o nosso interno, a gente olhar para a nossa vida e a gente ver, né, como que a gente está aí olhando para essas situações de prevenção, né? Acho que não tem como a gente falar de psicologia aqui sem eu lembrar da minha esposa, porque ela é uma curiosa nesse sentido da psicologia, ela tá sempre estudando, ela é formada em RH, não tem nada a ver, ela é minha sócia em alguns dos negócios, né? E ela traz algumas frases que eu vou até trazer aqui, uma das frases que ela traz, que tem muito a ver com o que a Vanessa falou, é que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Ela sempre traz essa frase, né? E tem uma outra coisa que ela fala constantemente, que assim, todo mundo precisaria de terapia. Eu acredito que isso seja verdade também, que ela estuda mais, é mais curiosa, você vai poder falar até com mais propriedade. E o que eu queria te perguntar é assim, alguns anos atrás, hoje a gente tem, que nem você falou do celular, muita informação. A gente quer informação, a gente vem aqui e procura. Mas na nossa época, você ainda acha de uma geração mais nova, mas na nossa época, minha, do Vlad, não tinha essa informação tão na palma da mão. E a gente ouvia muito assim, uma frase da nossa época que assim, essa pessoa tava atrás de uma terapia, tava atrás de psicólogo, era louco. Tipo,
Você ainda sofre esse tipo de preconceito? Ainda existe isso? Ou não? É um paradigma? Acabou isso por causa da informação? Você tem alguma coisa que você possa relatar em relação a isso? Sim, demais. Inclusive, né, já está começando um movimento, né, para isso melhorar e que é um movimento que tem que continuar, assim, na Uhum. minha visão, né, como pessoa, né, como profissional, porque existem sim muitos mitos, inclusive das gerações mais novas, já são mais abertos à terapia, ao que é o psicólogo, mas muitos deles ainda não conhecem o que é isso. E muitas vezes é aquilo, né? A terapia é para o outro, mas não é para mim. Então, assim, não, é o outro que tem que ir na terapia. Se eu tô com um problema numa relação, é o outro que tem que fazer a terapia, mas eu não, né? Ou às vezes frases que têm um estigma, às vezes um preconceito por trás, né? Mais ou menos assim, você tá precisando de terapia, vai se tratar, como se tratar fosse uma coisa ruim. Gente, se tratar é uma coisa maravilhosa. Quando a gente tá lá num autocuidado, numa alimentação, né, olhando pra gente, a gente tá se tratando, né? E assim, como que é isso? Às vezes algumas frases, né, do se tratar, mas não como algo bom, como se fosse algo ruim, né? Então, isso é um mito ainda, um estigma muito grande, né? E a gente precisa quebrar, né, isso. E o quanto que às vezes a gente também trabalha isso na própria terapia, né? Às vezes a pessoa chega para a terapia e ela vai chegando olhando para o externo, olhando para o outro. Olha o outro, como o outro age comigo. Olha isso, ele fez isso comigo, ela fez isso comigo. E a gente vai, né, com as técnicas, com esses convites aí, respeitando o limite aí de cada um, mas favorecendo este outro entrar em contato com ele mesmo, com o interno dele. E aí isso tem um potencial assim muito rico e transformador, né? Eu falo, né, que uma frase que eu falo assim, né, a boca fala o que o coração tá cheio, né? E você vê que tem muitas pessoas que, que às vezes você questiona, né? Fala, poxa, às vezes no trânsito, uma pessoa te fecha, buzina, faz todo aquele escândalo, né? E aí você olha aquilo, e aí você fala assim, meu, mas por que que esse cara tá fazendo isso, né? Por que que aquela pessoa fez isso? Ou por que eu, às vezes, faço isso? Mas assim, tem pessoas que às vezes ela sai com um caminhão de lixo, ela tem um caminhão de lixo, ela é um caminhão de lixo dentro dela. Então, o que que eu dou? Eu dou o que eu tenho. Se eu tenho lixo dentro de mim, eu preciso me tratar e reciclar isso aí, fazer esse lixo virar coisa boa, porque senão, o que que eu vou distribuir para as pessoas? É lixo. Eu vou estar entregando lixo para todo mundo. Aonde eu passar, eu vou ser um agente não de transformação, mas do contrário. Né? Então, eu acho que nós temos que ser o agente transformador. O ambiente que você tiver, você tem que transformar. Né? E no empreendedorismo a gente vê muito isso, né? Aqui no Última Linha a gente vê isso daí. O que acaba acontecendo é que é muito mais fácil você apontar o outro do que você reconhecer os seus próprios defeitos, né? Apontar o outro é muito mais fácil. Eu aponto, falo que o defeito é dele na relação. A gente tá aqui numa briga, num debate, eu falo, meu, o problema do debate aqui é do Vlad, não é um problema meu. Ele que começou, então é muito mais fácil a gente achar os problemas no Verdade. próximo, né? Eu não costumo falar palavrão, não tenho o hábito de falar palavrão dentro de casa, na empresa, trabalhando, eu não tenho o hábito do palavrão. Só que eu percebia quando eu tava no trânsito, alguém me fechava, tal, e aí ali eu só tava o palavrão. E eu falava, meu, por que que no trânsito aquilo me irrita a tal ponto Deu de falar. eu soltar até coisas que não sou eu, acaba não sendo eu ali. Mas quem que pode fazer isso mudar? Somente eu que posso fazer isso mudar. E o que que eu comecei a fazer? Eu falei, meu, eu vou começar a fazer um exercício de eu mudar isso. Porque o que eu quero mostrar pra minha filha? Né, qual o exemplo que eu quero ser? E aí eu comecei a mudar, eu comecei a mudar o palavrão. Tipo, se a pessoa tá errada, a pessoa me fechou, eu tô ali, mesmo que é só pra mim, eu não tô xingando a pessoa dentro do carro, eu não achava legal aquilo. E o que comecei a fazer? Putz, legal, você fez certinho, viu, amigão? E eu comecei a trocar o palavrão pelo amigão, tal. E aí, naturalmente, até dentro do carro, eu tô no trânsito, eu cortei o palavrão. Então, acho que o trabalho da psicologia, acho que é muito isso, né? Você tentar mudar a pessoa. E não ela apontar o outro e a culpa é do outro, não. O que que ela pode fazer para contribuir nesse processo de melhora dela, né? Isso mesmo, Edu. E olha só, você deu um outro sentido e um outro significado quando você muda a palavra, né? Trocou o palavrão por, ó, amigão, o que é que você fez aí comigo no trânsito, né? E também teve aí uma capacidade de
perceber, voltar para si, né? Às vezes, isso varia muito, né, de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão ter um pouco mais de facilidade dessa percepção sobre si, em alguns momentos, ou relacionado a algumas coisas, e às vezes, em alguns momentos da vida, um pouco mais de dificuldade para se voltar para si e se perceber. Isso é da existência. E a psicologia ajuda nisso, a gente, né, se conhecer, a gente se perceber, a gente trabalhar com a nossa percepção, o que que eu tô vendo, o que que eu tô enxergando, o que que eu não tô enxergando, que tá lá no meu fundo, mas tá lá, faz parte, mas eu não tô vendo, eu não tô enxergando, né? E vocês trouxeram aí exemplos do trânsito. Eu também, é uma das minhas áreas de atuação, sou psicóloga, do trânsito também. Eu costumo dizer assim que a gente às vezes vai tendo algumas vivências e alguns dons que a vida nos entrega, e eu falo assim, o trânsito veio atrás de mim, né? E eu tenho uma missão também aí nessa parte, a psicologia é muito versátil, né? Então eu realizo avaliações psicológicas para o Detran, para o trânsito, e o quanto que isso também é transformador. Quando a gente vai fazer as devolutivas, né, a gente vê pessoas assim em encaminhamentos para terapia, pessoas saindo para terapia, muitos homens, muitos jovens, muitas pessoas já habilitadas, que a gente olha ali, poxa, deu uma alteração aqui, mas eu não vou olhar só para o teste, eu vou olhar para o humano. Aí a gente começa a conversar com a pessoa, porque assim, tem as técnicas, tem os livros, tem tudo, mas eu não posso ficar só ali na técnica e só no livro, só no meu saber teórico. Isso vai muito mais além. Eu tenho que olhar o humano, eu tenho que olhar o único, eu tenho que olhar aquela pessoa que está ali na minha frente. O que que ela está me trazendo? Qual que é a necessidade dela? E aí a gente começa ali a ter esse diálogo e é transformador. A pessoa se abre, a pessoa conta coisas da vida dela, a pessoa chora, a pessoa tem uma confiança de trazer aquilo ali e a pessoa sai com uma visão totalmente diferente, inclusive da área do trânsito, né? E da psicologia. Eu acho que é sobre isso, a gente olhar e entregar para as pessoas aquilo que a gente pode, né? E que pode plantar algo dentro dela e que ela possa levar de melhor para a vida dela, né? Eu acho que é isso aí. Então, e o quanto que as pessoas estão precisando hoje em dia, todos nós precisamos da terapia, todos nós, às vezes, fazemos parte, né, do trânsito, seja dirigindo, seja atravessando o farol, todo mundo anda em algum momento aí na rua, na vida, né? E é aquilo, né? A capacidade que a gente pode ter de transformar aquilo que aconteceu na nossa história de vida, que às vezes foi doloroso, não foi legal, né, para transformar em algo bom. Então, eu digo que o trânsito veio, né, na minha vida, e ele vem atrás de mim, e eu aprendi a abraçar essa área através da psicologia, porque eu já perdi muitas pessoas para o trânsito, né? Eu já perdi prima para o trânsito, né, em atropelamentos. Eu já perdi pessoas em acidentes de carro, amigos, né, com 18 anos, né, Nossa. e que, assim, acabaram perdendo a vida. Muitas vezes nem estavam errados, mas encontraram alguém ali que houve uma negligência, né, não beberam, não fizeram nada de errado. Então, eu já perdi pessoas das mais variadas formas possíveis, né, e quanto que hoje eu digo assim, não é sobre o julgar. Eu acredito que mesmo aquela pessoa que comete uma negligência, acaba matando alguém no trânsito, né? Eu não acredito que ninguém saia de casa num dia de manhã, pela manhã, ou qualquer momento da vida que ela vá sair para qualquer coisa. Não acredito que a pessoa saia e fale assim: hoje eu vou matar alguém no trânsito, hoje eu vou atropelar, hoje eu vou morrer. Mas eu acredito que aquela pessoa precisa do amor, né? Tanto aquela pessoa que comete uma infração ou, né, se acaba se envolvendo nisso, mas quanto também a pessoa que acaba vivenciando isso, né? As perdas. Então, e a conscientização para aquela pessoa que nunca se envolveu e que a gente espera que não, mas é pela vida, acho que é sobre vidas. Então, em todo o trabalho que eu desenvolvo, seja na psicologia do trânsito, seja, né, ali na psicologia clínica, seja com os grupos, seja às vezes num bate-papo com alguém, ou numa palestra, ou numa empresa que a gente acaba visitando, é sobre vidas, né? Eu acho que vidas importam, elas importam a todo momento, a todo instante, em todos os dias. Então, o Setembro Amarelo, ele precisa ser todos os dias, né, em todas as áreas das nossas vidas. É interessante você trazer essa questão de vida, vidas importam, né? Porque, meu, acho que não tem nada mais valioso, né? A gente já tava Sim. falando na semana passada na gravação do podcast, a gente tava falando de saúde também, coincidentemente.
E a gente tava falando sobre isso, assim, que não tem nada mais valioso do que a vida. Todos os outros problemas ficam pequenos quando a gente tá passando problema de saúde, seja a gente mesmo com problema de saúde, ou seja até um familiar nosso que tá com Sim. problema de saúde, os outros problemas diminuem automaticamente, né? E tem essa questão do Setembro Amarelo, eu acho que é muito importante. Eu não sei, você vai poder falar com mais propriedade do que eu, mas pelo menos pelo que eu vejo, assim, em setembro fica muito vivo isso. Pra quem tá assistindo o podcast em uma outra época, a gente tá fazendo essa gravação no mês de setembro, e por isso a gente tá trazendo até essa questão Sim. do Setembro Amarelo. E é muito sobre a valorização da vida, sobre o suicídio, né? Trazer o quanto a vida tem valor, qualquer que seja o problema, a vida é muito mais valorizada do que isso, né? A vida está muito acima de qualquer problema que a pessoa esteja passando. É. E qual a importância na psicologia de ter um mês focado, que é o Setembro Amarelo, falando sobre valorização da vida? O que que isso influencia aí na diminuição de suicídios? Tem alguma estatística quanto a isso? O que que você pode falar a respeito? A necessidade, né, das pessoas falarem. Hoje a gente vive numa sociedade em que as conexões estão muito prejudicadas, e isso também é um fator de adoecimento, né? A carência pelos encontros genuínos, pelo falar, pelo ser ouvido, pela escuta acolhedora, livre de julgamentos, né? Isso é muito importante. A gente não costuma falar tanto sobre estatísticas, né, Uhum. para o público em geral, porque é uma questão até da prevenção, né? Taxas e estatísticas sobre essa questão, a gente evita filtrar para que não seja um gatilho, inclusive, para aquelas pessoas que estão no momento de uma dor maior, existencialmente falando, mais fragilizadas, às vezes passando por um processo de depressão, né? Mas a importância da psicologia, do quanto a gente precisa, sim, falar cada vez mais sobre isso, né, com as pessoas, levar informação, levar acolhimento. Nós nunca vamos saber 100%, né, o que que o outro do nosso lado ali está vivenciando. A gente vê partes, mas a gente não vê o interno do outro. Às vezes até um desafio a gente conhecer a nossa totalidade, o nosso interno, imagina a Sim. do outro. Então, eu acho que é isso, levar informação, levar que são momentos e vivências temporárias, a nossa vida, ela flui, né? Então, se eu puder dar aí deixar uma mensagem para quem está aí assistindo, a nossa vida, ela flui o tempo todo. Então, se você está passando por um momento difícil, delicado, de um sofrimento emocional, de uma dor emocional, a gente precisa sim acolher, mas deixar a mensagem que isso vai passar. E quando a gente está nesse momento, né, vivenciando isso, parece que nunca vai passar, mas passa. E aí vai dar lugar a um outro momento, a um outro, né, lugar da sua existência. E aí você pode, né, olhar para aquilo com outro olhar de superação, né? Então, acho que é isso, falar mais. A gente precisa estimular para que isso seja falado mais, né? Levar informação e estimular as pessoas a falarem mais, né? Sobre Sim. esse assunto, com um cuidado que é necessário muitas vezes, né? E levar informação até para como que a gente pode auxiliar se alguém, né? Ou alguém chegou para o Vlad, alguém chegou para o Edu, que está precisando de ajuda e às vezes decidiu se abrir. E aí, agora? O que vocês fazem com isso, né? Porque às vezes quem também é solicitado, às vezes também vai precisar de ajuda, né? Porque como que a gente pode acolher aquilo se a gente tem um envolvimento emocional com a pessoa? Imagina um envolvimento afetivo, né? Então eu costumo dizer assim, eu sou psicóloga aqui, né? Ou né, num bate-papo, ou no consultório, ou no atendimento, mas eu não sou psicóloga na minha casa, eu tenho um envolvimento afetivo, né? Então imagina, por exemplo, uma situação que alguém chegue para vocês aí, né, que uma pessoa que vocês amam, tem um envolvimento afetivo e que vai se abrir e vai falar: "Poxa, eu tô pensando numa coisa assim bem ruim, né? E não tô valorizando ali naquele momento a vida para mim não tá fazendo sentido naquele momento". E aí? É uma situação delicada, difícil, né? Como que vai ajudar essa pessoa? Porque às vezes aquela dor passa a ser de vocês também, né? Então, e tem algumas dicas aí para isso que a gente pode oferecer, Ah, né? legal. Acho que cabem duas palavras aqui, que é quem nunca? Porque às vezes as pessoas, principalmente hoje com redes sociais, a gente olha a vida do outro e parece que a grama do vizinho sempre é mais verde. Por quê? A pessoa na rede social ela coloca só as partes boas ali, né? Mas a gente empreendendo,
A gente traz muito isso aqui no nosso podcast da Última Linha, que não são só flores, né? É claro que é muito bom, eu amo empreender e tal, mas não são só flores. Na verdade, a menor parte do empreender são flores, né? E às vezes a pessoa fica numa situação dessa porque ela tá acompanhando ali e fala, meu, por que que a vida de todo mundo anda e a minha não? Só que a verdade, é por isso que eu trouxe essas duas palavras, quem nunca? Ah, o Vlad hoje tem independência financeira, mas o que que ele não passou para poder chegar até. Aí a pessoa vê, não, a vida dele é mil maravilhas, tal, mas É, só ele sabe ali o que que ele passou, né? Que nem ele falou, 25 anos você ficou como 25 cabeleireiro, né? anos. E assim, eu vejo que hoje a tecnologia, né? Aham. Ela, isso aqui te ajuda muito, né? Se a gente souber usar a tecnologia, ela vai te ajudar demais. Mas assim, ao mesmo tempo, você percebe que a tecnologia, ela atrai quem está longe e expele quem está perto. Você pode ver, hoje eu consigo atrair, às vezes eu tô com vocês aqui, poderia estar curtindo esse momento igual nós estamos aqui batendo um papo, enriquecendo, né, a nossa vida, mas não, eu tô aqui falando com alguém que está lá do outro lado do mundo. Então, ela tá aproximando, a tecnologia está me aproximando de alguém que está longe de mim e me deixando distante de quem está perto. E isso está acontecendo, né? É, eu dou um curso, né, para pais de adolescentes. E a maior dificuldade dos pais, sabe qual que é? É essa fase da adolescência aonde eles chamam, né, aborrecência, né? Coloca como aborrecência. Mas por quê? Porque assim, qual foi o tipo de relacionamento que você teve antes? Porque assim, tudo que eu estou vivendo hoje é uma ação, é uma reação do que foi plantado lá atrás. Então, que tipo de relacionamento eu tive lá atrás? Que tipo de coisas eu fiz lá atrás? A mudança, ela é difícil, ninguém que gosta de mudar. Então, eu prefiro, eu sou casado há 17 anos, eu prefiro que a minha esposa mude. Eu falo, olha, você podia fazer diferente aqui. Mas quando você muda, tudo à sua volta muda. Então, o problema é que, assim, a resistência, eu não quero mudar. Eu não quero mudar. Eu quero que você mude, eu quero que o Edu mude, eu quero que a Vanessa. Então, será que a gente não tem que se autoavaliar e falar assim: peraí, deixa eu fazer. Eu tenho que ser o agente transformador e a mudança tem que acontecer. Porque quando eu mudo, eu já não me incomodo mais com algumas coisas, né? Quando você está no começo do casamento, não tem coisa que incomoda, que você foi criado de um jeito, ela foi criada de um. Você fala, meu, não condiz. Só que quando você muda aquele olhar, fica uma coisa que era um problemão vira um probleminha, né? É interessante isso que você trouxe, né, Vlad? Assim, porque é isso mesmo, né? O Edu também trouxe, né? É mais fácil a gente olhar para o outro que a gente fala, o outro tem que Verdade. mudar, a gente não, né? Porque muitas vezes pode ser doloroso a gente enxergar algumas partes, nossa, eu preciso mudar, às vezes eu tenho alguma questão aqui comigo. Aí você falou da tecnologia aí, do celular, né? O quanto é uma ferramenta, assim, um instrumento muito transformador, com potencial transformador, mas a gente precisa olhar como que a gente está utilizando, porque a questão não está na ferramenta, a questão está em quem usa. Quem Tá utiliza, como atrás que dela, usa, né? tá aqui, ó, né? Quem que tá vendo. Então, isso é importante. E aí, você trazendo isso me fez lembrar sobre uma coisa que eu trabalho muito na técnica que eu utilizo, né? Que é estado de presença. Nós estamos cada vez mais vivendo numa sociedade com coisas acontecendo que não favorecem o nosso estado de presença. E como que isso fica na nossa relação com o outro, né? Porque assim, nós estamos aqui, eu estou percebendo, Vlad está presente, Edu está presente, né? Existe um contato aí. Mas quantas vezes nós não estamos presentes, né? Então, às vezes a gente está ali, às vezes num local, mas a gente está pensando em outra coisa que a gente tem que fazer depois, porque são muitas solicitações. Às vezes a gente está ali com alguém, né, da nossa família, mas está pensando em algo que a gente precisa resolver, ou a gente está resolvendo aqui, e o quanto que é importante, às vezes, se distanciar de algumas coisas, né, no ambiente para favorecer o nosso estado de presença, né? Então, isso nas relações, né? Imagina. Hoje em dia a gente vê as pessoas, todas, muitas, né? Não, não vamos colocar todo mundo generalizando, né? Mas é muito comum, né? Quem nunca foi num restaurante, por exemplo, que viu as pessoas assim, ó, Família, né? A família famílias, toda. casais, famílias, Os amigos, e aí tá é um todo mundo se Tudo falando. no questionamento, né? celular. É um Ninguém. É, questionamento, né? Como que estamos lidando com isso? Qual que é o nosso estado de presença para as relações e para a vida, para aquilo que a gente se propõe a fazer, né?
Eu tenho uma sobrinha que ela é quase uma filha minha, né? Ela tem 3 anos de diferença da minha filha. A minha filha tá com 15 e minha sobrinha fez 18. E aí, às vezes, a gente vai num restaurante junto, eu, minha esposa, minha filha e minha sobrinha. E aí tá as duas no celular, eu e minha esposa conversando as duas no celular. Aí isso não é o pior, porque aí tudo bem, é adolescente, é normal, estar no celular. Às vezes elas estão conversando entre elas. Aí eu falo, meu, como que as duas estão conversando entre elas pelo celular? Eu falo, meu, não é Não possível. quer que você Não saiba, é, né? você pensa isso, você fala assim, vocês estão falando algum segredo que não quer compartilhar com a gente, mas acho que é o normal dessa geração, assim, É o não deveria natural. ser o normal, né? A gente É o acaba natural. normalizando. Eu falo, não é Eu vi, possível. abrindo um parênteses disso, né? Eu vi um vídeo, nesse curso que eu dou, eu levei um vídeo, né? Que eu assisti que foi, assim, chocante, algo chocante. Ele mostra algumas pessoas que foram entrevistadas ali, e assim, o que que é interessante? Mostra quanto tempo de vida eu tenho com essa pessoa. Então, por exemplo, eu tenho um primo meu que eu corto o cabelo com ele, né? É um primo que eu amo de paixão, é um menino de ouro. Mas eu vejo ele uma vez por mês, durante 30 minutos, uma Enquanto vez eu por corto o mês. cabelo. Aí eles pegaram um exemplo, vamos pegar o meu exemplo. Ele pega esse exemplo e coloca assim: quanto tempo de vida o Vlad tem ainda com esse primo dele? Então eles vão calcular 30 minutos por mês, então vai ser 6 horas durante um ano, e ele multiplica na expectativa de vida. Meu, o número é chocante. Às vezes eu vou ter com esse meu primo, por exemplo, se a gente não fizer nada, nenhuma ação, eu vou viver com ele mais 5 dias da minha vida. Apenas 5 dias eu vou ter. E aí mostra aqui na tela, eu vou ter 10 anos. Uhum. Aí você fala, cara, é chocante o vídeo. Você olha e fala, Sim. nossa, mas esse cara é meu melhor amigo. É. Quanto tempo você passa com ele? Meia hora por mês. Você vai ter 5 dias de vida com ele, contando. Uhum. 5 dias só, mas é muito pouco. É isso que está acontecendo com as pessoas. Sim. Então é chocante o vídeo, é muito legal. Interessantíssimo, né? Porque acho que deve trazer aí, você contando, uma capacidade de trazer uma reflexão das pessoas Sim, e estimular perceber, né? Perceber a percepção, perceber o que está acontecendo, porque as coisas vão fluindo na sociedade. Eu costumo dizer assim, é o efeito manada, né? E se a gente não estimula a percepção, às vezes a reflexão, o se questionar, opa, para onde eu tô indo? A gente vai com o efeito manada, a gente vai na manada, né? Então, todos nós, né? Então, por exemplo, eu tenho conhecimento da psicologia, mas eu sou de carne e osso. Então, a Vanessa também precisa do celular, né? E aí a gente pode refletir sobre isso no empreendedorismo também. Então, nós temos vários compromissos, a gente precisa estar aqui conectado, né? Muitas vezes as pessoas entram em contato com a gente, né? Então, e o quanto que às vezes isso entra em espaços em outras áreas da nossa vida sem a gente perceber. Então, por exemplo, terminou o meu horário de trabalho, mas às vezes eu entrei no carro, tô lá com meu esposo e ele dirigindo, a gente conversando, e às vezes se eu não percebo, eu tenho uma demanda ali, eu vou responder. Então, cada vez mais eu tenho ficado mais atenta para isso, né? E é sim. uma dica a gente olhar qual é o papel que eu estou desempenhando agora. É a Vanessa empreendedora? É a Vanessa do Isso. trabalho? Ou é a Vanessa esposa? É a Vanessa filha? É a Vanessa amiga? É onde eu estou, né? E a gente delimitar espaços, a gente colocar limites, né? Então, até uma dica para quem empreende, para no geral na vida, o que você está fazendo no momento, qual é o papel que você está fazendo neste momento, né? E a gente olhar para o estado de presença. Porque senão É. você vira escravo, né? Vira. É muito importante você estar presente naquilo que você está fazendo. Eu costumo. Tem vezes que eu fico no escritório, preciso ficar no escritório até 20, 21 horas. É normal. Tem vezes que precisa, depende da demanda, precisa Sim, fazer isso. Tem vezes que eu trabalho 16 horas no dia. Mas quando eu chego em casa, tem dia também que eu saio do escritório, deu 6 horas, hoje eu tô indo embora, às vezes até antes. Eu chego em casa, eu pego o celular, coloco ele no rack lá. E às vezes ele tá no mudo, às vezes eu nem percebo que ele tá no mudo. As pessoas me ligam, me mandam mensagem, eu só vou ver no outro dia. Porque quando eu chego em casa, eu tô em casa ali. É meu momento de família naquele sim, momento. Eu coloco o sim. celular lá. E outra, se eu quero cobrar da minha filha pra ela ficar menos horas no celular, como que eu vou ficar no celular direto e vou falar pra ela, não, então pra mim tudo é válido, e pra você tem que ser diferente. Então eu tenho que ser o exemplo, né? Ter Verdade. esse distanciamento em alguns momentos, né? E o quanto isso também contribui para, né, você, Edu, que empreende, né? Você também se refazer,
né? E se alimentar ali, se nutrir de outras coisas que vão te dar um gás para você continuar empreendendo quando for a hora, para Sim. você estar no teu papel de empreendedor. Então, assim, às vezes quando você tá lá com a tua filha, com a tua família, quando você tá no teu momento de descanso, você tá ali gerando energia para você nas outras, se nutrindo nas outras áreas da sua vida que você precisa, que você também desempenha um papel. E para que você continue desempenhando o seu papel de empreender, de chegar até as pessoas e realizar os seus propósitos, né? Sim. Show, né? É, Vanessa, e fala para nós, você comentou, né, que você era do CLT, né? E aí agora você trabalha na sua clínica. E assim, além da psicologia, né? Quais são os braços que você atende, né? Para ficar até claro para o público, assim, olha, eu Sim. trabalho com isso. E outra pergunta, uma segunda pergunta juntos. Como que eu identifico um psicólogo? Todo mundo precisa, você falou da prevenção, então todos Sim. precisam. Mas assim, hoje eu acho que o mais difícil é encontrar um bom profissional, um profissional que realmente vai fazer a diferença. Quais são as características? Qual é a dica que você daria? Vai, eu quero hoje passar com um psicólogo, mas eu não sei quem eu vou abrir minha vida, porque você acaba abrindo a sua vida e não é para qualquer pessoa isso. Então, como que eu identifico isso? Tem alguma dica? Tem alguns pontos aí? Sim. Bom, vou começar então pela essa parte do CLT, era CLT e hoje os campos aí que eu atuo, né? A psicologia clínica, atendimento individual, atendimento a grupos, tá? Atendo crianças, adultos, né? Também adolescentes, idosos. Tenho grupos terapêuticos focados aí para pessoas que desempenham um ato de cuidado. Então, todo mundo, em algum momento na vida, já cuidou de alguém ou cuida em algum momento, seja de um familiar, seja de um filho, seja a mãe cuida do filho, o pai cuida do filho, ou às vezes nós também cuidamos, às vezes, dos nossos pais em algum momento de vida. Às vezes nós ofertamos um ato de cuidado através da nossa profissão, né? Então, vocês, por exemplo, estão dando uma mentoria, vocês estão dando um ato de cuidado para um profissional empreendedor. Sim. Quem trabalha na área da saúde, então, grupo terapêutico aí focado para os atos de cuidado, grupo terapêutico focado para as crianças, grupo terapêutico focado para mulheres e para desenvolvimento pessoal, que é o Gestar-se aí, né? O desenvolvimento existencial que a gente tem ao longo de toda a vida, né? Também atuo na área de psicologia do trânsito e também de carreira e ajudando as pessoas que querem migrar, a migração de carreira, orientação vocacional, então são os braços aí dentro da Legal. psicologia. E a profissão, né, é baseada na confiança. Acho que o empreender é baseado na confiança, as relações são baseadas na confiança, né? Então, dicas, né, para que você busque um profissional aí da saúde dentro da psicologia, realmente certificar se aquele profissional ele é um psicólogo, então ele tem que ter um CRP, um registro no Conselho Regional de Psicologia, então se certificar sobre isso, porque infelizmente hoje existem fraudes, inclusive ocorrendo no campo aí do online, então a gente precisa ficar alerta. Dicas também muitas vezes existem, a questão de indicação, né? As pessoas acabam indicando, poxa, eu fui num psicólogo assim e acho que, né, um bom trabalho, um indica para o outro, de repente conhecer aquele profissional, conhecer a técnica, porque muitas vezes aquela mesma técnica não vai se adaptar a todos nós, né? Então, às vezes não é o profissional, às vezes é a técnica. Então, se abrir aí para a questão da técnica, né? Então, do profissional, conhecer. Vamos lá, vou fazer terapia, nunca fiz terapia, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Às vezes eu vou fazer muitos encaminhamentos e eu falo, ó, tá aqui, divulgo um pouco do meu trabalho, como eu trabalho, e eu oriento a pessoa, porque eu falo assim, ó, de repente, você fazendo terapia comigo ou não, é importante que você faça terapia, né? E aí, assim, busque um profissional, faça durante um período ali, você viu que você se adaptou, as coisas estão fluindo, ótimo, bacana, beleza, continua. De repente, poxa, não tá fluindo legal, vamos marcar com outro profissional? Às vezes não é o profissional, às vezes é a técnica, né? Sim. Então, e aí você se encontrou ali, poxa, tá fluindo, tá bacana. Então eu sempre falo, não desista da terapia, não desista Com de certeza. você, né? E aí você flui ali, em algum momento você encontra aí o seu caminho. Legal. Boa dica, né? Indicação, você vê, né? Hoje a internet
ela mostra muito, né, as redes sociais, tudo, essa coisa da indicação. Mas assim, o boca a boca, ele É, é a forma mais é, barata, é a forma, é assim, é eu dar o meu 100%, eu me dedicar e você propagar isso para as pessoas, né? Então, isso faz toda a diferença e sem custo, né? Porque na internet eu tenho que pagar e você nem sabe se está tendo uma indicação de verdade. Agora, quando você fala do meu trabalho, você está realmente vestindo a minha camisa, né? Realmente eu acabei te ajudando ali naquele momento, né? Então, como é bacana isso aí, né? Das indicações, né? não, a indicação impulsiona muito, né? Qualquer negócio, eu acho que. E a partir do momento que você indica, nós estávamos até conversando, acho que isso essa semana, né? Que o Vlad falou: Meu, eu indico porque foi bom pra mim. Pode acontecer de eu indicar e não ser bom pra você. O Vlad falou: Meu, pessoa, se eu indico o pedreiro, ele fez tudo certo aqui em casa, e aí lá ele vai e é ruim pra você. Né? Então, quando a gente indica, a pessoa já pensa: Meu, se ele tá indicando, é porque foi bom pra mim. Eu não vou indicar à toa, porque eu não vou querer me queimar com o Vlad por causa de uma indicação. Meu, o Vlad é meu amigo. Eu vou Isso. indicar algo que foi ruim pra mim, pra ele, eu não vou jamais. Então, quando ele me indica ou eu indico uma coisa pra ele, a confiança já muda. Meu, você tá vindo dali a indicação, a gente já coloca uma estrelinha ali, Você já 5 põe uma estrelinhas, estrelinha? né? Que fala Já. assim, isso aqui tá atestado porque foi indicação do Vlad, foi indicação da Vanessa. Sim. Então eu vou meio que de olho fechado, porque foi indicação. E acho que na sua área é muito mais ainda, né? A indicação. Muito, porque assim, imagina como o Vlad trouxe, né? A pessoa abrir a vida dela. É. Existem coisas assim que a pessoa vai trazer. Quantas e quantas vezes experiências assim que a pessoa falou, eu nunca contei isso pra ninguém na minha vida, ninguém sabe, Vanessa, só você, né? Então assim, olha Responsabilidade, a né? É. responsabilidade e também eu costumo dizer assim, a honra de você ter acesso, porque eu falo assim, eu trabalho com histórias, com vidas e histórias. Então, assim, você ter acesso à história de vida de uma pessoa, né? E o quanto a gente cresce e aprende com isso também, porque assim, o meu olhar, a minha visão como pessoa, não como profissional, já mudou muitas vezes através das pessoas, dos meus clientes, dos meus pacientes, que eu falei assim, poxa, olha isso aqui que a pessoa viveu. Isso é transformador. Então, assim, é a confiança, é o sigilo, né? Então, existe o sigilo, né? A pessoa que vai buscar, né, ali um processo terapêutico, isso daí não é uma questão que a gente escolhe ou não, se a gente vai seguir um sigilo profissional. Isso precisa ser lei, né? É a lei, é a ética. A ética é aquilo que a gente faz quando a gente não está sendo visto, né? A gente Sim. faz sendo visto e não sendo visto. Então, assim, ali é um espaço que é para ser seguro. Eu costumo dizer assim para as pessoas que chegam para mim, que é um espaço para ser de encontro com elas mesmas, né? E Legal. de confiança. E a gente vai não como protagonista, a gente vai como coadjuvante. Quem é o protagonista é o cliente, é o paciente. E a gente vai Bom, junto, a gente caminha junto, a gente tá ali junto nos momentos mais desafiadores, nos momentos mais difíceis, mas também nos momentos de grande evolução. Isso é uma coisa assim tão valiosa, inestimável, que assim, é claro, a gente trabalha por dinheiro. Todos nós precisamos trabalhar por dinheiro, nós temos contas a pagar, mas também a gente trabalha por propósito, isso é transformador. E o propósito muitas vezes é aquilo que é o valor inestimável, né? E é isso que faz a gente crescer, a gente, né, alavancar, com certeza. porque é a gente trabalhar pelos nossos dons e propósitos. Então, quando eu tô ali, eu tô o propósito de caminhar junto com a pessoa, né? A pessoa não tá sozinha e também de estimular ela, né? Então, assim, estimular, né? Acolher, estar junto, para que ela travesse, né? Tem as travessias na vida dela, né? Ela supere isso. Então, assim, é um valor inestimável. E quando a gente trabalha por propósito, a última linha acaba sendo uma consequência, né? Porque a gente fala que muito da última linha, que é o lucro ali, que é o que a gente busca, todo Isso. empresário, a gente está atrás de aumentar aquela última linha, seja economizando dentro da empresa, ou seja, aumentando as receitas mesmo. Mas quando a gente tem um propósito bem definido, trabalha com ética, a última linha acaba sendo uma consequência, né? E agora, só para lembrar, nosso tempo já voou, já foi. Passa voando, né? E Passa. aí eu queria, né, passar para você. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Foi um papo assim enriquecedor. Aí eu queria que você falasse um pouquinho como que a gente encontra você, quais as suas redes sociais, seus contatos e uma frase, uma Uma menção mensagem e uma final, mensagem né? final que, pô, faz parte da sua vida.
Você tem o espaço aí com o público aí para falar. Agradeço vocês pelo convite, foi muito enriquecedor também, Vlad, Edu, né? E sucesso para Última Linha, que vocês alcancem cada Obrigado. vez mais pessoas, mais empreendedores e mais vidas, né? Para você que está aí assistindo, né? Eu sou a Vanessa Bernardes, sou psicóloga. Os meus contatos e redes sociais aí no Instagram é Vanessa Bernardes Psicóloga. Meus contatos aí de WhatsApp é DDD 11 99760 5708. Precisando, podem encaminhar mensagens aí pelo WhatsApp, porque às vezes ligação nós estamos em atendimento, mas pode encaminhar que assim que possível darei o retorno para vocês e para deixar uma mensagem aí para todos, né? Que eu acho que é uma frase aí que me acompanha, é ser humano valioso. Tenho clientes que falam que é o meu bordão aí que eu acabei criando e que vocês se conectem enquanto empreendedores, enquanto vidas, se alguém chegar aqui que empreende, que talvez não empreenda ainda, mas que tenha o sonho de empreender, aliás, né? Que vocês se conectem com aquilo que há de mais valioso, né? Dentro de vocês, do interno de vocês, aquilo que vocês podem entregar para o mundo, para as pessoas, né? Nós todos temos algo muito rico e valioso dentro de nós, para Legal. entregar para o mundo e para o próximo. Muito bom. Legal. Queria pedir também pro pessoal lá em casa, para quem não segue ainda o nosso YouTube, para se inscrever no canal, curtir esse vídeo também para dar uma moral pra gente, seguir o nosso Instagram @ultimalinhaoficial e siga-me também no meu pessoal @soueduardonascimento e o do Vladimir. @Vladimir, Vladimir 2 R's. Segue a gente lá. Gente, obrigado, Obrigado. Vanessa. Obrigada a vocês. Valeu.